Em 2018, as lentes do Extraclasse revisitaram assuntos que afetam o cotidiano dos brasileiros. Nesta edição do programa, você confere uma breve retrospectiva de alguns temas abordados aqui, com destaque para a educação e questões da conjuntura social brasileira. Uma educação ou um país que se quer democrático, que se quer emancipado, que se quer soberano, ele investe numa educação pública de qualidade para todos, de forma que fomente projetos, fomente pesquisas, para que esse país, então, seja sempre cada vez mais soberano e mais emancipado. Então, o processo educacional, ele é para a sociedade a mola mestra ou que impulsiona as outras questões. Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Saihuenque. A gente está aqui na escola agora. As crianças falavam: você veio da África? Vocês comem o quê? Não existe nada a respeito da cultura indígena nas escolas, na educação, no Brasil inteiro. E as pessoas querem nos silenciar para isso. Pra quanto mais você não sabe de onde você veio, você não sabe suas raízes, você não sabe nem para onde você vai. Então querem um povo sem identidade, sem ancestralidade, sem origem. E é isso que vai matando com a nossa cultura. Then you work the 8-hour job with almost a feeling of goodness, like you're doing something. Our educational system tells us that we can all be big-ass winners. No caso, as ciências humanas, elas não contribuiriam diretamente com certos processos de acumulação aí do lucro. E mais do que isso, elas questionam esses processos, elas questionam todo esse processo de transformação no indivíduo em um objeto, questionam processos de transformação do trabalhador em meramente aí um robô automatizado, né, desse mercado. Então, obviamente que para o sistema, essas disciplinas, esse tipo de pensamento, às vezes, é inclusive ameaçador, né? De modo que cria-se um discurso, muitas vezes, de deslegitimação, né, da sociologia, da filosofia, mesmo da história e das outras disciplinas das ciências humanas. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber, bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar, eu tô aqui comendo para vomitar. Nesse mesmo caminho vai a escola sem partido, né? Quando vem controlar a ação do professor em sala de aula, né? Quando ele fala escola sem partido, ela está expressando uma determinada uma determinada opção partidária, né? Quer dizer, não é sem partido, é sim com partido, porque tem um propósito político, né? De controlar, de censurar a atuação do professor no cotidiano. Aí entra a questão de gênero, de aborto, quer dizer, todas essas questões que tendem a ser qualificadas como ideológicas e né, elas são elementos fundamentais da realidade, não é? Infelizmente, de 2014, com todo esse processo que nós vimos no Brasil, de afastamento da presidenta Dilma, já em 2016 com o golpe, há um desmonte das políticas públicas e também das políticas de educação. Qual a consequência objetiva disso? Desvalorização profissional. Qual é a consequência prática disso? Professores que nem são reconhecidos como professores, que são enquadrados como auxiliares, são enquadrados como tutores. Nós temos aí o problema da educação à distância, né? Eles querem enquadrar não como professor, mas como tutor. Aí o problema dos pisos salariais, né, do piso salarial da rede pública, que não é respeitado ainda em muitos lugares do Brasil, e a luta dos professores do setor privado
por terem um piso digno, não é? E terem seus direitos respeitados, porque a reforma trabalhista veio exatamente rasgar esses direitos conquistados historicamente, né? Quem duvidava que existia luta de classe está aí, aos olhos, né? Estampado, né? Está aí. Né? Cada vez mais eles tentando destruir nossos direitos conquistados. Eu vi uma reportagem que achei muito interessante, assim, olha, se nós temos alguns direitos, não pensem que isso veio de graça, caiu do céu, pela bondade de algum ou de outro governante. Foi luta, tem sangue atrás de cada conquista dessa. Né? Então, eu diria que é isso, assim, a tentativa deles é de terminar com as nossas lutas e fragilizar cada vez mais a nossa capacidade de resistência. Então, essa reforma trabalhista vem nesse bojo, né? Esse horror. Estão impondo uma das maiores violências sobre os direitos universais. Né? Qual foi a primeira medida absurda, insustentável, criminosa? É a PEC 241, que depois virou Emenda Constitucional 95. Inimaginável um país com a economia que tenha, com a riqueza que produza, você dizer que não vai investir nada mais por 20 anos do que a inflação pregressa naquilo que é direito universal. Saúde, educação, moradia, alimento, transporte, enfim. E o Brasil vai crescer agora, dizem, 1,7%, 1,8%, que é uma fábula de dinheiro. Vai para onde isso? Então, isso está drenado, sobretudo, para garantir os juros do capital cassino, do capital financeiro, ou os subsídios que se dão aos grandes grupos, aos grandes grupos de capital mundo aqui incrustados. Para se ter uma ideia do que o SUS representa para a nossa sociedade, basta pensar que até 1988 só tinha assistência à saúde pessoas que estavam trabalhando, tinham a carteira de trabalho assinada e contribuíam para a Previdência Social. Só tinha assistência médica individual, né? É o trabalhador com carteira de trabalho. Os demais eram assistidos ou por instituições de caridade ou por uma
uma rede muito precária de postos de saúde que existia em alguns estados no Brasil. Então, veja bem, quer dizer, antes do SUS não havia a porta aberta para uma assistência à saúde em qualquer momento, em qualquer situação, para o cidadão brasileiro. Infelizmente, a perspectiva, se não for alterada essa política, se um novo governo ou uma nova política que tenha interesse nas políticas sociais efetivamente, não tomar conta desse país, nós, infelizmente, teremos um desmonte praticamente total do sistema de saúde. É preciso que as pessoas saibam disso, é preciso que as pessoas se movimentem contra isso, é preciso que as pessoas denunciem esse desmonte, não só das políticas de saúde, mas de outras políticas sociais, né, que, em geral, estão sendo desmontadas pelo governo atual. Eu convidaria a todos a pensar e somarmos, fortalecermos uma voz em defesa da saúde e da educação, com certeza, que são políticas que sem elas você não cria uma nação desenvolvida. Se a gente admira, né, o chamado primeiro mundo, o primeiro mundo, a base fundamental que foi construída, né, no pós-guerra, foi o direito à saúde, a qualidade da saúde dos cidadãos e o direito de acesso à educação, à formação de todos, né, na sociedade. Naskaranika samavana tateya nokonata shamango yakakatana. Neste ano de 2018, o programa Extra Classe também destacou a importância da luta por igualdade de direitos em uma sociedade cada vez mais segregada. Edições que ecoaram debates historicamente invisibilizados. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Você já passou por mim, passou e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção? Acha, engana o seu coração. Acha que eu não chamo atenção? A Constituição Federal de 1988 foi um momento importante para a consolidação de muitos desses direitos. Uma sociedade que ela, historicamente, sempre foi uma sociedade marcada, não é, por formas muito contundentes de opressão aos segmentos mais empobrecidos. Foi a última sociedade a abolir a escravatura, uma sociedade altamente marcada pelo patrimonialismo, muito elitista. A Constituição de 88 meio que equilibrou um pouco, né, essas forças históricas muito opressoras, dando uma condição para se construir no Brasil aquilo que a Europa conseguiu fazer através da, digamos assim, da precedência dos direitos humanos, que foi a construção de um estado de bem-estar social. Ou seja, a expansão dos direitos para as classes populares e trabalhadoras. É interessante que direitos humanos, historicamente falando, ele se aproximou muito mais do Estado, do Estado mesmo, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos e vinculou todo esse processo que atualmente, né, nós buscamos muito embasamento na própria Constituição Federal de 88, que foi muito violada. Mas o Estado, ao mesmo tempo que ele tem
a competência para cuidar da efetivação dos direitos humanos, ele é o grande violador. Né? Nós podemos ver através da ação policial, da ação dos próprios órgãos de justiça vinculados ao Estado e do próprio Estado. Lo que siempre me interesó desde muy niño fue la naturaleza. Yo crecí en el bosque, por eso es que hay como un viejo dicho dice, nadie puede amar algo que no lo ve, que no lo siente. Como yo lo he vivido, yo lo he visto, yo lo he sentido a la naturaleza, es que comienzo desde muy pequeño a respetar esa naturaleza, a tratar de convivir con esa naturaleza, de forma que no se altere. Estando en la universidad ya manejaba dos conceptos que eran muy peyorativos para los pueblos indígenas. Uno, el primer concepto era el indio, el nativo, el indígena. Yo decía, pero ¿por qué así la gente no indígena, que no entiende este concepto, dicen, o sea, lo llaman de forma despectiva? Entonces, eso era uno de mis retos, o sea, y recuerdo cuando mi papá me decía, hijo, vete a la escuela, aprenda la lengua de los blancos para que nos puedas hacernos entender cómo piensa el blanco y nosotros también a través de usted poder decirle cómo pensamos nosotros los indígenas. O sea, yo traté de aprender el lenguaje de los no indígenas para poder socializar y hacerle entender a la otra parte que es posible sin tratar de avasallar o de atropellar derechos, porque ningún ser humano, por más pequeño grupo que sea, tiene el derecho de pisotear el derecho de otro grupo. Outras edições foram dedicadas à produção artística em resistência a tantos retrocessos, abordando temas específicos ou dando voz aos pensamentos e trajetórias de artistas. O programa Extra Classe fortaleceu o elo entre cultura e política. O cinema, ele não representa apenas o mundo, ele cria o mundo junto com ele. Assim. Ele é um instrumento muito poderoso de fazer circular imagens e conteúdo simbólico que vão agir sobre os modos de viver, os modos de vida, os modos de ação. Historicamente, ele foi realizado por homens brancos de classe média ou classe intelectual, uma classe intelectual, gente privilegiada, sempre foi assim. A mulher complexifica mais o seu lugar, mais sua posição enquanto sujeita, enquanto protagonista daquela história, mesmo que não seja protagonista, traz essas personagens mulheres de uma forma mais complexa.
Eu diria o seguinte, quando eu trabalho, eu falo de liberdade, para quem quer que seja. Quando eu trabalho, algumas vezes dou voz àquelas pessoas que normalmente não têm voz. E quando eu escrevo sobre mulheres, porque para mim há uma diferença entre o feminino e o feminismo. Ora, eu sou mulher. O mundo que eu conheço é o mundo das mulheres. Isso não significa necessariamente o feminismo. Às vezes é, às vezes não é. Se me pedirem para eu escrever, por exemplo, sobre um estádio de futebol e sobre o golo, a beleza do golo, claro que eu vou falhar, porque esse é um mundo masculino. Agora, eu escrevo sobre o meu mundo, o mundo da mulher, o que ela passa, o que ela sofre, não propriamente com aquela intenção de produzir um manifesto feminista, não. Eu conto histórias de mulheres. E se isso vai dar ao feminismo, tudo bem. E se vai dar ao feminino, também está tudo bem. Mas eu nunca parto para o trabalho assim, com uma bandeira militante, não. É verdade que em todo o meu trabalho, o denominador comum é a liberdade das pessoas. É algo tão desimportante a poesia que nós não temos consenso sobre o que ela é. E é algo tão importante que estão sempre querendo saber o que ela é. Então me parece que é a movência, a poesia talvez seja aquilo que se move entre uma total desimportância e uma importância que a gente não consegue nem aquilatar. Sou o que quer que você pense que o negro é. Você quase nunca pensa a respeito dos negros. Serei para sempre o que você quiser que um negro seja. Sou o seu negro. Nunca serei apenas o seu negro. Sou o meu negro antes de ser seu negro. Um negro é sempre o negro de alguém. Ou não é um negro e sim um homem. Apenas um homem. Quando se diz que um homem é um negro, o que se quer dizer é que ele é mais negro do que propriamente homem. Dei sinal, só que o motorista passou direto. Eram cadeiras vazias num ônibus cheio de racismo. Não para no ponto, não para. Não para no ponto, não para. Não para no ponto, não para. Não para pra preto, não. Como dizia João, todo teatro é político. A arte é política, a minha música é. Mesmo que ela não queira tocar no assunto, para mim isso é uma atitude política. Não vou me envolver com as grandes demandas sociais do momento na minha discussão artística. Ora, isso para mim é uma postura política, não é uma escolha. E a nossa, e acho que de grande parte dos artistas brasileiros, é sim trazer para o seu espaço de trabalho, fazer com que sua obra reflita as suas grandes inquietações, e as grandes inquietações minhas, até como indivíduo, como cidadã, elas são essas grandes bandeiras que hoje são políticas. Desconfiai do mais trivial na aparência singelo e examinai, sobretudo, o que parece natural. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempos de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedades conscientes, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural. Nada deve parecer impossível de mudar. O ano de 2018 se encerra após muitas lutas
e garantia dos direitos conquistados durante muitos anos. O ano de 2019 exigirá de todos nós muita resistência e luta para que novas conquistas venham para a classe trabalhadora. Estaremos juntos, confiantes de que um novo mundo é possível, um Brasil novo também. Por isso, aproveite o final de ano, curta a família, curta as suas férias, que 2019 estaremos todos juntos, unidos, na resistência para um Brasil melhor, para os trabalhadores e trabalhadoras, para todo o povo brasileiro. Grande abraço!